Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 do curso de Excel completo com certificado. Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício e estarei com vocês até o final do curso. Quem não se inscreveu, se inscreva agora e fique atualizado das novidades. Nessa aula 2 do curso, veremos conceitos lógicos de tabelas e fórmulas personalizadas que facilitarão seu trabalho no Excel, incluindo gráficos automáticos e formatação. Vamos aprender. Só na aula passada nós aprendemos a criar uma tabela simples, né? E hoje a gente vai fortalecer esse aprendizado e criar tabelas mais personalizadas utilizando mais alguns recursos, tudo bem? Então vamos lá. Abre o Excel, clique em criar, né? Uma nova planilha. Vamos aumentar o zoom aqui um pouco para a gente poder enxergar melhor. Eu vou criar uma tabela como nós fizemos na aula passada para a gente poder dar continuidade. E é bom que recapitula o que nós vimos também e fortalece, tá? Então vamos lá, material, seta para a direita, quantidade. Lembrando que a seta do teclado faz você se deslocar de uma célula para outra, tá? Valor unitário, total. Vamos colocar aqui arroz, trigo, sal, farinha. Vou colocar quantidades iguais, que vocês vão entender mais na frente. Valor, sempre lembrando que valores é vírgula, tá? Nunca usa ponto. Quando coloca ponto, o que acontece? Ele não reconhece como número, né? Então, lembra que eu falei que basta clicar no meio da célula, arrastar, para poder mudar o tamanho, colocar negrito, itálico, cor, né? Da letra. E quando acontecer isso, cortar, basta clicar duas vezes na coluna para ele redimensionar ou ajustar automaticamente, né? Lembrando outra coisa, valores em moeda. Basta clicar na letra C, que é a coluna C, e clicar em estilo de moeda. Basta clicar na letra D e estilo de moeda. Essa letra D total é a fórmula, então toda fórmula começa com o sinal de igual. Então vamos digitar igual B2 vezes C2. Só pressionar Enter. Outra coisa que eu falei na aula passada, que o preenchimento automático, basta passar o mouse aqui, quando aparecer um sinalzinho mais preto, você arrasta para baixo, ele vai preencher automaticamente. Todas as fórmulas estão corretas, basta clicar duas vezes e você vê. Clica duas vezes, você vê e Enter, finaliza. Vamos colocar o subtotal aqui. Esse subtotal eu falei também que era uma soma que aparece aqui, que é o sinalzinho de soma, somase, né? Basta clicar. O primeiro passo é, clique no local onde você vai querer que apareça a soma. Segundo, clique em autossoma, pressiona Enter. Pronto. Vamos mudar as cores aqui também. Essa tabelinha nós fizemos na aula passada, mas vamos mais a fundo. O nome dessa tabela, vamos colocar o nome dela aqui de entrada. Ok. Essa tabela está pronta. Vamos copiar ela. Nós temos um sinalzinho de mais aqui que você pode colocar mais tabelas, né? Dentro da mesma pasta 4. Então vamos clicar aqui em mais, vamos colocar esse nome aqui, saída. Vamos colocar mais uma. Clicar duas vezes, estoque. Vamos criar mais uma chamada caixa. Pronto. E vamos criar mais uma chamada gráfico. Ok. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco tabelas. Só uma que tem, que é a entrada. O que eu vou fazer? Vou copiar essa tabela entrada para saída, para estoque só, né? Então vamos lá. Para selecionar a tabela inteira, aqui tem uma opção que você clica, ele seleciona tudo. Basta Ctrl C. Esse pontilhado indica que o Ctrl C funcionou. Vamos lá em saída, Ctrl V. Vamos em estoque, Ctrl V. Olha que ficou a mesma tabela, né? Vamos aumentar o zoom também. A mesma tabela ficou em entrada, em saída. Vamos aumentar o zoom em saída também. Entrada, saída e estoque, né? Esse caixa aqui a gente vai entender mais na frente. Entrada, entrou 50 de cada item. Saída, vamos supor que saiu 10 de cada item. 10, vamos ter que mudar esses valores aqui, tá? Eu estou mudando em saída.
E o valor de saída também não é o valor que está lá em entrada, tem que ser mais caro, porque saída é venda, né? Então vamos colocar 2,50, 3,50, R$4 e R$5. Então, acontece esse valor porque aqui, em vez de colocar vírgula, eu coloquei ponto. Então, a fórmula não consegue calcular. Por exemplo, o que tem em B2? 10. O que tem em C2? 2,50. Então, não é ponto, é vírgula. Então, correção, tá? 2,50. Tá aí. Então, vamos ver a entrada. Essa é a tabela de entrada. Isso aqui foi o que eu paguei. Por exemplo, eu comprei 50 kg de cada coisa, né? E eu paguei isso aqui. Eu paguei para quem? Paga ao fornecedor, né? Ao fornecedor. Isso aqui foi pago ao fornecedor para eu ter essa mercadoria na minha loja. Agora vamos lá em saída. Em saída, isso aqui foi vendido já, né? Então vamos supor que isso aqui foi vendido, então é dinheiro no caixa. Se vendeu, o dinheiro está no caixa. E estoque? Estoque, claro que não precisa dos valores. O estoque, o que importa aqui no estoque é somente a quantidade. A quantidade, eu vou pegar o que entrou lá em entrada e o que saiu em saída e colocar o resultado aqui. Para isso eu preciso colocar uma fórmula. Mas para colocar essa fórmula, basta colocar esse sinal de igual, clicar lá em entrada para indicar o primeiro valor, entrada B2. Olha que aqui já está criada a fórmula, entrada B2 menos, vamos clicar em saída agora, saída B2. Olha aqui, a fórmula ficou igual, entrada, exclamação B2 menos saída, exclamação B2. Está correto, pressiono Enter. Então no estoque ele já mostrou aqui o resultado 40, que é uma fórmula. Está pegando o B2 de entrada menos o B2 de saída, correto. Vamos então arrastar essa fórmula para todas as outras embaixo. Ok. Esse valor unitário aqui, como é estoque, aqui é estoque, lembre-se. Não tem por que ter valor, mas vamos colocar um valor aqui só para a gente ter ideia. Né? O valor que está lá em entrada. Para a gente saber que se a gente fosse comprar essa mercadoria que está em estoque, quanto que a gente precisaria. Então, se a gente fosse comprar toda a mercadoria que está no estoque, teria que pagar R$ 277,30, né? Então, vou colocar aqui o valor de compra, para ficar mais fácil para vocês. Ok, então nós temos entrada, ok, saída, ok, e estoque, ok. Vamos fazer agora a tabela caixa. O que é a tabela caixa? A tabela caixa nada mais é do que um descritivo para saber quanto que eu paguei ao fornecedor, quanto que eu já vendi, né, na loja, dinheiro no caixa, e qual é o meu saldo. Saldo atual e qual é o meu saldo futuro, se eu fosse vender toda a mercadoria. Então, como funciona? Funciona assim. Vamos aumentar aqui a coluna. O pago ao fornecedor, vamos mudar a cor aqui para ficar mais fácil também. O dinheiro no caixa, o saldo atual, vou mudar a cor também, e o saldo futuro, isso vai vir de outras, vamos fazer um cálculo para entender isso aqui. O pago ao fornecedor é o que eu comprei a mercadoria. Então, lá em entrada, por exemplo, vamos colocar igual, entrada, quanto que eu paguei ao fornecedor? Esse aqui. Então, 354. Então, a entrada deu 8. Só pressionar Enter. Então, o saldo que eu paguei ao fornecedor já vem aqui para caixa. E já aparece aqui. O dinheiro no caixa nada mais é do que eu vendi. O que eu vendi lá em saída. Então, vamos colocar igual, saída, esse aqui. Que eu vendi no caixa, na loja. Então, se o meu saldo, ou se eu paguei ao fornecedor 354 e já vendi 150, aqui, o saldo atual tem que ser igual. O dinheiro que eu tenho no caixa, menos o que foi pago ao fornecedor. Tá vendo que deu negativo? Deu negativo por quê? Porque eu tenho que vender mais, porque eu paguei R$354, porém só vendi 150, então eu estou devendo ainda. Então, vamos lá no saída, vamos vender mais. Vamos colocar aqui 20 itens de cada coisa.
Vamos voltar lá no caixa. Ainda estou devendo um pouquinho, R$ 54. Então vamos vender mais. Vamos lá em saída, vamos colocar aqui, vendi 30 itens de cada coisa. Porque como é automático, ele faz o cálculo, né? O que eu paguei foi 354, tá lá em entrada D8. E o que eu vendi foi 450, tá lá em saída D8. E o meu saldo atual é o que eu paguei menos o que eu tenho no caixa. Então, meu saldo tá R$ 95 positivo. Só que o saldo futuro, o que é? Se eu fosse vender o que está lá em estoque, vamos lá em estoque. Se eu fosse vender essa mercadoria que sobrou aqui, 20 itens de coisa, no valor de venda, porque aqui está o valor de compra, né? Vou colocar aqui valor de venda para facilitar. O valor de venda, vamos apagar isso aqui. Esse é o valor de compra, vamos lá em saída. Vamos copiar aqui o valor de venda, Ctrl C. Vamos lá em estoque e colar aqui no valor de venda para saber se eu fosse vender o que eu tenho no estoque ainda, eu iria ter um resultado de R$ 250, se fosse vender tudo, né? Então, isso aqui em estoque é o que eu tenho ainda, mas se eu fosse vender, teria esse valor. Então, aqui no caixa, o saldo futuro nada mais é do que igual. Esse valor que eu tenho atual, que é o meu saldo atual, mais o valor que eu fosse vender lá em estoque. Esse aqui, ó, subtotal de estoque. Aí ficou B8 mais estoque D8. Então, o meu saldo no futuro, depois que eu fosse vender tudo, seria R$ 345,90. Então, esse aqui é um caixa que está automático. Eu não preciso. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui em entrada eu comprei 100 itens de cada coisa. Vamos puxar aqui para dar mais rápido. 100 de cada. E em saída, eu vendi já 80 de um, 70 do outro, 50 do outro e 99 do outro. Então, vamos lá em estoque. Olha aqui no estoque, ele já calculou automaticamente, né? E vamos lá no caixa. No caixa é isso aí. Eu paguei ao fornecedor 768, eu vendi 1.140 e meu saldo é 372. Eu tenho mais alguma coisa, se eu fosse vender lá no que eu tenho em estoque ainda, faria R$ 732 de lucro. Então tá pouquinho lucro, porque os valores que eu estou vendendo ainda é baixo, tá vendo? 2,50, 3,50. Eu comprei por 1,14, 1,56, então o lucro é pouco. Então vamos colocar vender mais caro aqui. R$ 8, R$ 10, R$ 12, R$ 9. Olha só, vamos lá no caixa agora. Agora meu saldo futuro tá maior, tá vendo? Então, pessoal, basicamente é isso, né? Aqui tem 4 tabelas, 1, 2, 3, 4, 5 tabelas com gráfico, né? Entrada, foi uma tabela que nós fizemos, como na aula passada. Saída, nós copiamos, Ctrl C, Ctrl V, mudamos somente a quantidade. Estoque, nós fizemos uma fórmula para calcular aqui para calcular a quantidade, não foi? Nós colocamos igual, entrada B2 menos saída B2. O valor de venda aqui, nós colocamos um valor, vamos apagar esses valores e atualizar com o valor certinho que está lá em saída. É isso aqui, vamos copiar, vamos botar aqui em estoque e colar os valores aqui, para não ter problema. Vamos lá no caixa. Então esse é o meu caixa. Agora, o gráfico, como é que funciona o gráfico? O gráfico nada mais é do que eu posso vir aqui, por exemplo, fazer o gráfico de estoque, porque ele fica automático. Por exemplo, vamos selecionar aqui arroz, essas quantidades. Vamos inserir gráfico de pizza. Vamos inserir um gráfico de pizza. Já inseri o gráfico, né? Se eu fazer aqui botão direito no gráfico, eu tenho algumas opções, né? Eu tenho uma opção chamada mover gráfico. Eu posso mover gráfico
para uma nova planilha chamado gráfico 1, né? Então vamos colocar aqui gráfico de pizza. Ok. Olha que ele entrou para gráfico difícil, gráfico de pizza. Essa planilha gráfica que nós criamos, vamos apagar ela, que não precisa, vamos excluir. Aqui, caixa e gráfico de pizza. Você pode arrastar uma tabela de um lugar para outro assim, ó. Tá? Então vamos colocar lá depois de estoque. Então nós temos entrada, saída, estoque, gráfico de pizza. O gráfico de pizza é que eu estou vendo que tem arroz. Vamos aumentar essa legenda. Basta clicar aqui, como eu falei na aula passada. Ah não, na aula passada eu não falei sobre o gráfico. Todo gráfico é assim. Se é um texto, se você clicar aqui no título do gráfico e clicar aumentar, você vai aumentar o título do gráfico. Se você clica aqui, por exemplo, nessa fatia e dá um clique de novo nela, você pode mudar a cor dela. Tá vendo? Basta você clicar uma vez na fatia e clicar de novo para você poder alterar a cor da fatia. Vamos clicar uma vez, clique de novo e altera a cor daquela fatia. Tá? Vamos clicar aqui uma vez, clicar de novo e altera a cor da fatia. Ok. Então dá para saber pelo gráfico, só olhando para o gráfico, qual é o produto que tem menos. Nesse caso, farinha, né? Por quê? Vamos lá no estoque. O estoque de farinha só tem um. Então, como é que faz para a gente corrigir isso? Bem, se você tem 3 tabelas, entrada, saída, estoque e gráfico. Se está automático, quando você muda lá em entrada, por exemplo, só tem um porque entrou em entrada 100 e saiu em saída 99. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em entrada, entrou 200. Automaticamente, o estoque já ficou 101 e o gráfico já está correto também. Tá vendo? O caixa também é automático, né? Então, a nossa segunda aula é isso, pessoal. Nas próximas aulas eu vou ir mais a fundo no Excel, vamos criar outros tipos de tabelas usando algumas fórmulas básicas, tá? E vocês vão criando mais praticidade na execução de tabelas dentro do Excel. Então é isso. Se você caiu de paraquedas aqui, assiste a aula 1 para você entender melhor, tá? E se inscreve no nosso canal e vamos ter mais lançamentos em breve. Até mais, valeu!